deu de estarmos aqui reunidos, todos em nome de Deus, para agradecê-lo e fazer a vontade dele. Tá bom? Vamos cantar juntos! Olha o que ele fez por mim, favor que eu não mereci. Olha o amor que ele tem, pedidos fiz, me deu além. Quando eu vi, reconheci que só podia ser você. Com as minhas próprias forças não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Olha o que ele fez por mim, favor que eu não mereci. Olha o amor que ele tem, pedidos fiz, me deu além. Quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com as minhas próprias forças não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Quando eu vi, reconheci que só podia ser você. Com as minhas próprias forças não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Podem sentar. Bom dia, gente. Hoje é Dia dos Pais. Você já deu feliz Dia dos Pais pro seu pai hoje? Ou você acordou assim, né? Meio trôpego, só lembrou agora. Então, olhe para um pai perto de você, mesmo se seu pai não está aqui, e deseje um feliz Dia dos Pais aí para ele. Deseje aí um feliz Dia dos Pais. Nós estamos muito felizes com esse dia e a NIBNC ama os nossos pais. Mas hoje nós temos alguns avisos, né? Se você ainda não pegou a sua meditação, nós temos uma meditação do CENIB. Nós também vai ter ali hoje uma meditação para você que ainda não está fazendo CENIB, que está terminando um com Deus, que está fazendo um com a casa. Hoje começaremos mais uma turma de um com a casa às 17 horas.
Então, se você está aqui... O que é um Cacasa, Thaís? É um curso que nós fazemos aqui para todas aquelas pessoas que desejam ser membros da nossa igreja. Então, ele é um curso para você que já fez um com Deus. Então, se você já fez um com Deus, hoje começa o curso de um com a casa às 17 horas. Então, venha, vai ter um cafezinho, um coffee break gratuito. Você ganha um livro, um livro feito por nós, da NIBNC. Então, venha que vai ser muito legal. E nesse Dia dos Pais, gente, tire um momento com seu pai. Não sei se você vai almoçar ainda com ele. Hoje temos até menos gente, né, nesse culto da manhã, porque tem muita gente que hoje foi tirar o dia com o pai, né? Mas você que está aqui hoje, tire esse momento, ore por ele. Deus, você preparou um presentinho para o seu pai? Prepare. Ixi, eu vi um não por aí. Faça pelo menos uma cartinha para o seu pai. Não deixe passar em branco. Então, é isso, gente. Deus seja louvado e vamos com o Ministério de Música. Nosso Pai, Ele é grande, né? Você consegue dimensionar o tamanho do nosso Pai? Nosso Deus é muito difícil, não tem como dimensionar, não tem como ter a noção de quanto Ele é grande. Mas pela sua palavra, por tudo que Ele tem nos ensinado, nós vemos que Ele é grande. Então vamos cantar juntos, fique de pé. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande! Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Diga o quanto Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantem. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão
é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só as vozes, só vocês cantando. Todo mundo junto. Podem sentar. Bom dia, NBNC, mais uma vez. Olha, parabéns para você que veio desejar um feliz Dia dos Pais a Deus. A Bíblia fala que pode o pai ou a mãe esquecer do seu filho, pode uma mãe até esquecer do filho que acabou de dar à luz, mas Deus diz que nunca se esquecerá dos seus filhos. Então, parabéns por você ter vindo aí nesse Dia dos Pais, ter vindo à igreja e desejar um feliz Dia dos Pais ao Senhor Jesus. Vamos dizer assim, feliz Dia dos Pais, meu Deus. Agora feche os seus olhos, coloque a sua mão aí no seu coração, pense em Deus e diga mais uma vez, feliz Dia dos Pais, meu Deus. Ainda de cabeça baixa, vamos orar. Deus, nesse domingo do Dia dos Pais, Pai, 9 de agosto, nós viemos aqui dizer que Tu és o nosso Pai, nós te agradecemos por ter cuidado de nós, em cada detalhe da nossa vida, nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, queremos te dizer que Tu és o nosso Pai. Deus, nunca nenhum pai neste mundo, Senhor, irá se comparar com o Senhor. Tu és, Deus, tudo o que precisamos. Sim, Pai, muitas pessoas aqui tiveram pais ausentes, pais ruins, Senhor. Mas Tu, Pai, os acolheu. E aqueles que ainda não estão na Tua casa, Senhor, Tu chamas para viver contigo, para que Tu possa ter um relacionamento de pai com eles. Nós te agradecemos por ser o nosso Pai e desejamos a você um feliz Dia dos Pais. Amém? Amém. Gente, hoje, como é o Dia dos Pais, eu acho que há muitos presentes que você pode dar para o seu pai. Diga para a pessoa do seu lado que tipo de presente o seu pai de sangue gosta de receber. Se você não conhecer, fala assim, olha, eu não sei o que meu pai gosta, mas o que seu pai gosta de receber? Tem gente falando blusa do Flamengo, tem gente falando blusa do Vasco, relógio, sapato. Sabe, há um presente, o melhor presente que você pode dar para o seu pai é a oração. É orar para que o seu pai venha ser salvo, venha conhecer mais a Deus, venha ter uma melhor vida no seu relacionamento. Que Deus venha entrar na vida do seu pai.
E hoje eu quero chamar meus amigos do Apoio Criativo. E eles vão vir aqui em cima. Ele tem diversos... Vou ficar embaixo mesmo, é? 3 em cima e 2 embaixo. Tá bom, pode vir. E eles têm diversos motivos. Podem ficar mais na frente. Fica aqui nessa linha. Pronto, obrigado. Diversos motivos de oração. Onde você estiver, agora você vai escolher um desses motivos e orar pelo seu pai, mesmo que você não o conheça. Pode mostrar, por favor? Então, nesse momento, você vai escolher um desses pedidos de oração. Mostra esse daqui mais para lá também. E você vai orar pelo seu pai nesse momento, tá? Então, temos aqui conversão, sabedoria para a criação dos filhos, serem exemplo para os filhos, união com a sua família e fidelidade a Deus e a família. Nesse momento, escolha 1 ou 2 e ore pelo seu pai. Abaixe sua cabeça e vamos orar pelos nossos pais. Paizinho, nessa manhã nós oramos pelos nossos pais. Nós viemos à tua casa, Senhor, porque sabemos que tu és o nosso Pai e oramos, Deus, pelos nossos pais. Pai, talvez alguns nem conheçam, talvez alguns tenham ressentimento, mas nós te pedimos, Senhor, pela salvação de todos, pela transformação do caráter, para que venham te conhecer e te aceitar como Senhor e Salvador, terem perdão, Senhor, dos seus pecados, viverem na eternidade contigo. Senhor, nós te pedimos também por aqueles pais que são aqui da igreja, que criaram os seus filhos e se esforçaram, Deus, para serem exemplos. Deus, continue dando ânimo e encorajamento para serem fiéis e serem, Deus, homens dignos, homens, Senhor, que te servem, que te buscam. É isso, Pai. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Muito obrigado, Apoio Criativo. Não vamos ainda não. Nós temos o pessoal da música, né? Michael Jackson. Nós temos mais um presente para todos aqueles que são pais aqui. Se você é um pai, fique de pé se você é pai. Pai, olha só, temos alguns pais. Fique de pé. Uma salva de palmas para os nossos pais. Temos um brinde, um presentinho para você. Pode distribuir o presente, já estão distribuindo. Quando você receber esse presentinho, você pode sentar. Aqui tem do lado o irmão Erivan, o Ronaldo ali atrás. Ali atrás o Ronaldo. Tem aqui ó, o Elcio Clay, tem o Ricardo, tem o Ellerson, tem o André. Tá vindo, né? Aqui ó, o Ricardo. Muito obrigado. O Ellerson. É cara de jovem, né? Não tem cara de pai, né? Aqui tem uma frase, Provérbios 14, 26, um versículo que fala assim: quem teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. É uma pequena lembrança que você possa colar aí na sua Bíblia e que você sempre teme o Senhor. Parabéns mais uma vez a todos os pais, uma salva de palmas para eles.
Deus os abençoe. Nas últimas semanas nós temos aprendido o que é oração. E falei para o pastor que eu não sabia que tinha tanto assunto para falar sobre oração. E nós temos aprendido muito. Tem sido libertador, tem sido edificante aprender sobre tudo o que nós temos aprendido sobre oração. Então eu queria mais uma vez pedir para você ficar em pé. Cantemos juntos sobre essa música, a entender o que é oração. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, desde a minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Pai, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar, gangue e sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Todos juntos! Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é Senhor, Santo é Senhor, a ti a honra e a glória para sempre. Amém. A honra, A glória, a força e o
ficou um pouco na frente aí, mas vou me movimentar para vocês verem bem. Uau, gente, chegamos à o nosso último estudo de 5 semanas sobre oração. Espero que você espero que tenha me incentivado a orar, a experimentar mais de Deus. E hoje nós vamos falar sobre colocando a oração na prática, orando na prática. O que é oração? Como é que eu vou gastar os meus minutos, as minhas horas, os meus momentos com Deus? Hoje nós vamos falar sobre oração na prática. Orar, nós aprendemos com Deus, é conversar com Deus. Gente, se você não fez o curso de com Deus, você precisa fazer. Pergunta da pessoa do seu lado se ela já fez com Deus. Pergunta aí. Não, pergunta mesmo. Não, vocês não perguntaram. Pergunta da pessoa que está na tua frente aí. Ei, você já fez com Deus? Eu já fiz com Deus. Pergunta e fala assim: olha, você precisa fazer o curso de com Deus. Gente, é um curso fantástico. Nós temos o livro até em espanhol do com Deus, tá? Então, se você quiser, você venha fazer o curso de com Deus. Só não tem em inglês ainda, né? Mas tem em espanhol. Coreano não vai ter, né? A Melissa aí vai traduzir em coreano também o curso de com Deus. E também, gente, eu quero explicar para vocês. João Calvino, ele tem um livro que ele passa 5 regras de oração, 4 regras, mas a última regra ele falou assim, é a regra contra as regras. Não existe, ele está falando, não existe regra para orar. Deus, ele não vai ter um caderno e falar: rapaz, o Guilherme não se arrependeu muito. Não, ele não falou corretamente. Não, ele não teve a mente totalmente focada antes de orar e anular aquela oração. Deus, ele quer que a gente tente ao máximo orar, a termos o nosso momento com Ele. Nós vimos também que lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, fala: orem continuamente, orem sem cessar. E essa oração só é possível quando separamos o nosso momento diário. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina que devemos ir para um local solitário e lá orarmos só você e Deus, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós aprendemos também a orar a oração do Pai Nosso. O que Jesus queria dizer quando Ele ensinou o Pai Nosso lá em Mateus 6? Vimos tópicos por tópicos da oração que Jesus ensinou. Não há uma regra para a oração. Não há uma regra de como devemos orar. A gente vê na Bíblia diversos tipos de oração. O livro de Salmos é um livro só de orações. O livro de Salmos é um livro de orações. E há diversos tipos de oração. Orações que estão louvando a Deus, orações de arrependimento, orações de petições. Existem diversos tipos de oração. Mas aí as pessoas podem falar: então a gente não pode ensinar nada sobre oração. Se fosse assim, Jesus não tinha ensinado. Quando perguntaram para Jesus: olha, Jesus, como eu devo orar? Jesus tinha falado: olha, não tem como ensinar, você só chega e fala. Não, Jesus nos ensinou a orar, a como buscarmos ter uma oração. Mas há momentos na sua vida que você está angustiado e você não consegue orar por outros países, você só ora porque está angustiado com aquele câncer, com aquele problema, com aquela dificuldade. Outros momentos você está muito alegre e não consegue lembrar de nada para pedir, só a presença de Deus já basta para você. Eu passei por diversos livros para preparar essa mensagem, e alguns livros contemporâneos aqui do século 21, eles falam que geralmente eles têm uma chave para a oração, né? Não, a chave para você orar é essa. Mas não existe, porque existem diversos tipos de oração. E hoje nós vamos conversar sobre algumas formas práticas para você orar.
Lembra que há muitos tipos de oração que Deus não escuta. Então nós vamos ver formas práticas, olhando vidas de grandes homens de Deus, como eles oravam. E nós vamos ir para a prática da oração. Mas antes de chegarmos na prática, eu quero revisitar um versículo com vocês que nós já lemos. Abra sua Bíblia, nós vamos ler Efésios 3, do versículos 14 até o 19. Efésios 3, do versículos 14 até o 19. Tem alguém que ama a palavra de Deus aí? Amém. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. Efésios capítulo 3, versículo 14, começa assim: por essa razão ajoelho-me diante das gloriosas riquezas, Ele os fortaleça onde, gente? No íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados, criam raízes, sejam presos e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender o que, gente? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o quê? O amor de Cristo excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, a completude, sejam completos de Deus. Mais uma vez, gente, Paulo está orando para que a verdade que a gente conhece de ouvir, Deus é bom, Deus me ama, do amor de Deus, quem é Deus, está orando para que essa verdade da mente entre no coração. Está orando para que isso que a gente às vezes entende na mente se torne verdade. Deixa eu falar o seguinte: há muitos crentes cristãos de outras igrejas, e deixa eu contar uma coisa só para nós, tá? Fica só entre mim e você. E na nossa igreja também. Opa, joguei no ar, fui embora. Há muitas pessoas que vivem uma vida cristã de fachada, uma vida cristã que não é verdade, uma vida cristã de falsidade, uma vida cristã de aparência, uma vida cristã de falta de autenticidade. Por quê? Porque elas conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, mas tudo eles conhecem só de ouvir. E essa verdade não entrou aonde, gente? Gente, enquanto a verdade de Deus, o amor de Cristo não entra no seu coração, você pode viver uma vida de falsidade. Você pode viver uma vida vestindo a camisa Nova Teens, Palavra Fest, Nova Igreja Batista. Mas isso não vai te mudar, porque você só conhece informações, você só ouve coisas. Isso não mudou o seu ser. E Paulo, ele está orando para que nós, como cristãos, a verdade do amor de Deus entre no nosso ser e sejamos completamente transformados. Por que nós conhecemos pessoas, eu aposto que você conhece, não é só o pastor, que passam anos indo para a igreja e nunca tem uma transformação real. Anos e anos, e sempre são presos àqueles mesmos pecados, a mentira, a falsidade, a imoralidade, e essa pessoa pode ser você. Por quê? Porque essa verdade que está só em conhecimento, não entrou no coração. Não é que as pessoas não conhecessem, mas é que não tinha entrado no coração o amor, a completude, a plenitude de Deus, e não muda como você vive. Você já ouviu falar de Blaise Pascal? Blaise Pascal, se você estudou engenharia ou alguma coisa de fenômeno dos transportes, Blaise Pascal, cara, quase ninguém fala, mas Blaise Pascal, ele era um cristão,
fervoroso, matemático, físico. E hoje no sistema internacional de medidas, eu trabalho com ar-condicionado, então a gente trabalha muito com isso, sistema internacional de medidas, o PA, que é o Pascal, é a unidade para pressão, que é 1 Newton por metro quadrado. Blaise Pascal era um cara fantástico, então ele desenvolveu as teorias do vácuo, as teorias de pressão, era um cara muito, muito inteligente, ele fez o triângulo de Pascal, ele fez uma das primeiras calculadoras sem energia, ele era um cara fantástico, Blaise Pascal é o nome dele. Quando ele morreu, descobriram no casaco dele, que ele tinha costurado no casaco dele, uma inscrição. Olha só o que Blaise Pascal... E cara, você sabia que Pascal era crente? Não, eu falando para os jovens agora que o homem da atualidade mais rico que existiu se chamava Rockefeller, né? John Rockefeller. E as pessoas não sabiam, mas ele era um batista, é o homem mais rico, refinava 95% do petróleo do mundo. Ele sempre ofertou, ele era batista, servia no ministério de limpeza, de tesouraria, servia em vários ministérios. Olha só, de repente não é tu, Ricardo, próximo. John Rockefeller, você vai nos Estados Unidos, ele é muito conhecido. O que ele ganhava era 1,53% do PIB. E ele tinha uma regra, 80, 10, 10. Você economiza 10%, oferta 10% e vive com 80%. Depois você pesquisa, John Rockefeller, o homem mais rico da atualidade e o homem mais rico do mundo depois de Salomão foi o John Rockefeller. 1,53% do maior PIB do mundo, dos Estados Unidos. E Blaise Pascal também era um cristão, e Newton também era um cristão, e as pessoas não divulgam isso, para achar que quem é cristão é um idiota, é um besta, e as pessoas não falam isso. Aí vamos falar de Pascal. Francês assim, fenomenal. Olha só o que tinha dentro do casaco dele costurado. Isso ele escreveu e costurou aonde, gente? Você está acordado? Pergunta a pessoa do seu lado, o pastor não gosta de pregar para quem está dormindo. Fala aí, ei, acorda. Acorda, tira a cabeça da rota. Olha só o que Pascal escreveu. No ano de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, de mais ou menos 10h30 da noite até 00:30, fogo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não dos filósofos e dos eruditos. Certeza, certeza, emoção, alegria, paz. Essas palavras que ele escreveu, não quer dizer que ele de fato viu fogo, mas que ele teve uma experiência tão íntima com Deus, que aquilo que ele tinha só na mente, se tornou verdade no seu coração. E é interessante que ele fala assim, não o Deus dos filósofos e dos eruditos. Você sabe o que é um erudito? Explica para uma criança próxima de você o que é um erudito. Ou para uma pessoa que está próxima, erudito. O que é erudito? Se você não sabe, pergunta. O que é erudito? Eruditos são aquelas pessoas que conhecem muito. Quando a pessoa é muito inteligente, conhece diversos aspectos, sabe conversar sobre tudo, matemática, filosofia, cristianismo, ele é um erudito, né? E aí o que Pascal estava falando é, gente, eu conheci a Deus, não o Deus dos filósofos, não o Deus de conhecer na mente, mas nesse dia eu tive uma experiência com Deus de verdade, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus de pessoas, emoção, certeza, alegria, paz. Ele fala certeza 2 vezes. Outro exemplo que não é tão conhecido como Pascal, mas para os cristãos ele é muito conhecido, que é Dwight L. Moody. Ele era um renomado pregador, pastor de Chicago, e ele escreveu também o seguinte: um dia na cidade de Nova York, ó que dia, sou incapaz de descrevê-lo, raras vezes me refiro ao ocorrido, uma experiência quase sagrada demais para nomeá-la. Só posso dizer que Deus se revelou a mim e vivi tamanha experiência de seu amor que precisei pedir para Ele deter a sua mão. O que Moody estava falando? Foi uma experiência tão incrível que eu tive com Deus, que eu tive que falar, meu Deus, por favor, para, porque eu não sou capaz de aguentar tamanho amor.
Não, gente, que Blaise Pascal ou que o Moody não conhecessem a Deus. Eles já conheciam. Mas o que aconteceu foi que aquilo que eles sabiam da mente se tornou verdade no coração. Anote isso daqui. Ninguém experimentou milagres no seu relacionamento com Deus sem buscar. Ninguém experimentou milagres no seu relacionamento com Deus sem buscar. Ninguém experimentou milagres no seu relacionamento com Deus sem buscar. Você quer ter a certeza do amor de Deus, sentir realmente no seu coração, que essa verdade te transforme no seu interior? Isso não acontece a quem não busca. Jesus, ele falou: quem procura, acha, quem bate, a porta lhe será aberta, busquem, encontrarão. Então, uma outra frase: ninguém criou o hábito da oração sem orar. Ninguém criou o hábito da oração sem orar. Ninguém começou a amar a oração, o seu momento com Deus, sem pedir por isso. E aí você senta e você nem quer orar, mas é uma luta no início. Então, gente, a primeira coisa prática é: você quer amar a oração? Seja disciplinado, lute, vá, tenha disciplina, busque, coloque cronômetro e fique lá com Deus. E peça, você não sabe o que orar? Peça: meu Deus, me dê vontade de orar. Meu Deus, me dê vontade de passar mais tempo contigo. Meu Deus, me dê vontade, muda o meu coração. Isso é para você, adolescente. É para você ensinar, papai, o seu filho desde criança a orar. Vamos orar, meu filho, porque nós vimos que na Bíblia a oração muda completamente. Você viu Elias? Elias ou Eliseu que pediu para não chover? Elias, né? Elias pediu para não chover e não choveu durante 2 anos e meio. Ele orou novamente e voltou a chuva. A oração é poderosa. Deus decidiu compartilhar conosco o reger do universo. Então, por isso que nós devemos desenvolver o hábito da oração. Certa vez, Jonathan Edwards, ele tem uma mensagem que se chama Uma Luz Divina e Sobrenatural. E uma vez ele falando sobre oração, ele fez uma comparação fantástica, gente, sobre o mel. Quem sabe aqui que mel é doce? Quem sabe aqui que mel é doce? Você gosta de mel? Sim ou não? Cara, mel é muito gostoso. Quando era criança, tinha aqueles pacotinhos de mel, você sabe? Aqueles... Cara, ainda vende isso? Se vender, eu vou atrás. Aí você botava e acabava o mel, você ficava mastigando o plástico até dissolver. Amava. Aí Jonathan Edwards, ele dá um exemplo assim. O mel, você pode saber que o mel é doce intelectualmente. A pessoa explica e fala assim: olha, o mel é doce, você sente o doce nessas áreas externas da língua. Então quando você come o mel, porque ele tem um alto nível de açúcar, você sente um pico de alegria. Ele é doce, tem assim um sabor bem docinho. Você fala: uau, fantástico, eu sei que o mel é doce. Eu já descobri que o mel é doce, porque eu sei da cabeça. Ou você pode descobrir o mel fazendo o quê? Provando, botando na boca. E eu achei esse exemplo fenomenal. Assim é o amor de Deus. Você pode ouvir na igreja o pastor falando: eu sou uma criança, um jovem, um teens, eu vou para a igreja. Às vezes nem porque eu quero muito, é porque às vezes tem um GA bacana e depois eu vou para lá e o pastor fica falando um monte de coisa que Deus é amor. E você fala assim: realmente, Deus é amor. E a pessoa te pergunta: o que Deus é? Amor. Prova, o que Deus é? Letra A, de amor. Você vai chutar na prova, você chuta a letra A, porque Deus é amor. Ou de Deus, ou é de Espírito Santo, ou ser de Cristo, né? Ou B de Bíblia, aí fica difícil, né? Chutar. Você pode saber com a sua cabeça, Deus é amor, mas você pode experimentar. Você pode descobrir que Deus é amor, indo orar, se disciplinando, buscando o mel.
indo atrás do amor de Deus. É igual caviar. Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, como dizia aquele profeta antigo, né? Zeca Pagodinho. Eu acho que aqui menos de 1% de nós comeu caviar. Eu nunca comi caviar. Mas dizem que é uma explosão de... Tu já comeu, meu amor, caviar? Não, né? Alguém aqui já comeu caviar? Ninguém comeu caviar. Ó, só uma... acerta, né? Aí diz que o caviar é uma explosão de sabores do mar na boca. E aí se perguntam para mim, e aí caviar, qual é o sabor? Olha, meu filho, o caviar ele é uma explosão de mar na boca. Eu não sei, eu não experimentei. E a mesma coisa, gente. Se nessa série não te deu incentivo de orar, fica com isso. Eu tenho que provar o mel. Eu tenho que provar que Deus é bom. Eu tenho que persistir em oração mesmo que eu não queira. Eu tenho que orar para amar a oração. No meu caderninho de oração tem várias vezes: Senhor, me dá alegria de estar aqui contigo. Senhor, me dá alegria de orar. Várias vezes eu orei. Hoje eu oro com menos frequência, porque se tornou muito mais prazeroso. Mas no início eu não orava. E aí eu orava diversas vezes: Deus, eu quero experimentar. E cara, já experimentei momentos fantásticos na oração, que você chora, você se alegra, mas outras vezes não. Outras vezes parece que Deus está distante, mas nós persistimos na luta, buscando na disciplina. É isso que Deus espera. No século XVII tem um puritano que o nome dele é Thomas Goodwin. E ele também deu numa mensagem, ele deu uma explicação seguinte. Ele viu um filho caminhando com o pai do lado. Mas em um momento, o pai pegou o filho, botou no colo, abraçou e deu um beijo. Sabe aquele beijo bem demorado? No rosto do filho. Depois colocou no chão e continuaram andando. O filho no braço do pai, ou andando do lado, ele deixa de ser mais filho ou menos filho? Muda alguma coisa, sim ou não? É filho da mesma forma. Mas no momento que ele está nos braços do pai e recebendo o beijo do pai, ele experimenta a condição de filho. Talvez tenha sido muito complexo, mas o filho sabe que é filho na cabeça. Mas no momento que está nos braços do pai dele, recebendo o carinho e o amor, ele não sabe mais na cabeça, mas ele sente no seu ser: eu sou amado pelo meu pai. Nós devemos, gente, buscar a oração. Isso não vem sem a oração. Você não vai sentir assim até que comece a buscar. Nós temos que buscar a Deus. Na Bíblia, há diversos tipos de oração, a gente consegue ver. A gente vê uma veneração, a pessoa louvando a sua glória. A gente vê intimidade, pessoas buscando encontrar intimidade, encontrar a graça de Deus. Nós vemos muitas vezes oração de luta nos salmos. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E há diversos salmos que começam dizendo assim: até quando, Deus? Até quando tu vai nos esquecer de nós? Jó lutando com o Senhor em oração. Então, não importa como estamos nos sentindo nesse momento, nós devemos correr para Deus para orarmos. Devemos correr atrás da oração. Ok. Eu falei nessa série que a nossa oração, para ser uma boa oração, ela deve estar cheia do conhecimento de Deus na palavra. Como orar baseado na Bíblia? Como fazer uma oração baseado na Bíblia? Um dos ótimos momentos para você orar é depois da sua meditação. Depois que você ora, você percebe coisas na sua meditação, no que você estudou da palavra de Deus, da Bíblia, do que você leu, motivos de oração. E isso te leva a orar. George Miller,
ele foi um grande cristão conhecido por suas orações. Ele foi ele tinha um orfanato. E há muitas e muitas histórias. Nunca conheço alguém que tenha tantos pedidos de oração respondidos. George Miller, certa vez ele não tinha o que comer no orfanato dele, mas ele orou, montou os pratos, botou o prato, botou os talheres, botou os copos, botou as crianças para sentar. As crianças perguntaram: o que é que nós vamos comer? Ele falou: eu não sei, mas isso é verdade, Deus providenciará. Eles oraram. Quando eles terminaram de orar, chegou na porta deles uma oferta de alimento pro orfanato. E aí George Miller, ele tem uma dica: ele orava baseado na Bíblia. Então, toda vez que ele lia um capítulo da Bíblia, que ele fazia meditação no versículo, que ele tomava alguma decisão, ele dizia que ele fazia algumas perguntas para orar naquele capítulo. Quais são as perguntas? Anote as perguntas que George Miller fazia para a sua oração. Gente, eu estou dando diversos tipos práticos aqui para você orar. Não estou dando um guia, eu estou vendo várias pessoas, vários homens de Deus. Como é que eles oravam? George Miller, depois de meditar na palavra, ele fazia algumas perguntas. Há no texto algum exemplo para eu seguir? Há no texto algum exemplo para eu seguir? Então ele lia uma passagem de Jesus alimentando a multidão, e ele falava assim: Senhor, me ajuda a ajudar os necessitados, a Maria, minha vizinha que está passando por necessidade. A primeira pergunta é: há no texto algum exemplo para eu seguir? A segunda pergunta que ele fazia quando lia um capítulo, lia uns salmos, lia uma história, ele perguntava: há alguma ordem para eu obedecer? Tem alguma ordem que eu tenha que obedecer? Há alguma ordem para eu obedecer? Depois ele tinha assim, a terceira pergunta: há algum erro para eu evitar? Há algum erro para eu evitar? A quarta era: há algum pecado para eu abandonar? Há algum pecado para eu abandonar? A próxima pergunta que ele fazia: há alguma promessa para eu reivindicar? Há alguma promessa para eu pedir que se cumpra na minha vida? Há alguma promessa para eu lembrar a Deus? Há alguma promessa para eu pedir de Deus que se cumpra na minha vida aquela promessa? Há alguma promessa para eu reivindicar? E a última pergunta que ele fazia é: há algum conhecimento novo sobre Deus? Há algum conhecimento novo sobre Deus que eu não conhecia? Então, George Miller, quando ele lia um texto, antes de orar, ele lia um texto e fazia essas perguntas. Eu peguei isso de um livro que se chama Quiet Time, que se chama Tempo Quieto. Ele não tem em português, mas depois da metade do livro, ele fala bastante sobre George Miller, que é um dos grandes homens de oração. Quiet Time. Peguei desse livro, depois você pode ler se você tiver interesse. Mas essas perguntas eu peguei de lá. Então, gente, um bom momento para você fazer a sua oração é depois da sua meditação. Você pegou, leu a Bíblia, viu um versículo, decorou, e aí você faz essas perguntas: meu Deus, tem alguma promessa? Tem algum pecado para abandonar? Tem algum erro que eu tenha que evitar? Tem alguma coisa que eu possa reivindicar? O Senhor é compassivo, misericordioso. Pode uma mãe e um pai se esquecer, mas eu nunca esquecerei de você. Há alguma coisa para eu orar nesse texto? Uma outra dica: você pode usar um caderno para lhe ajudar a lembrar e recordar as suas orações. A minha esposa, ela anota sempre anotando, ela ora anotando.
ela ora anotando. E ela anota a Deus ali os seus pedidos, os tópicos. Eu também tenho um caderno, mas eu escrevo menos que ela. Eu escrevo só os tópicos para me lembrar depois do que eu estava orando naquela data. E aí eu tenho um costume. Eu volto ao tempo... De tempos em tempos, eu volto ao meu caderno de oração e eu agradeço pelos pedidos. Poxa, Deus, eu orei aqui para que eu passasse no vestibular. Poxa, Deus, eu orei aqui para que a gente comprasse o terreno até em junho. Tu não quis, Senhor, mas eu confio na Tua vontade. Poxa, Deus, eu orei para isso daqui, eu orei por isso. E eu me lembro de tudo que Deus foi fazendo através do meu diário de oração. Joe Bunyan, o que escreveu o Peregrino, ele já não gostava de anotar. Ele falava, ele não queria anotar. Você pode anotar ou não. Para mim, anotar é muito, muito bom para te fazer relembrar. Martinho Lutero também indicava muito a nós anotarmos, que é uma boa prática para lembrarmos de tudo o que Deus já fez. A pessoa do seu lado tem um caderno de oração? Pergunta dela, você tem um caderninho de oração? Você tem um caderninho de oração? E se não tem, por que você não tem? Algumas pessoas como eu amo orar na oração do Pai Nosso, porque ele me dá tópicos que eu devo orar sempre e lembrar. Há outras pessoas que se sentem presas em orar assim, não conseguem desenvolver uma conversa com o Senhor. Não tem problema, mas eu indico que pelo menos uma vez ou duas vezes na sua semana, você ore no Pai Nosso, é uma indicação. Tem um livro de grande ajuda, que ele... Lembra que no início dessa série, a minha pergunta era, cara, como é que é a oração? O que é a oração? Como nos aprofundamos na oração? E tem um livro que se chama The Path of Prayer, que significa o caminho da oração. Nesse livro, O Caminho da Oração, vários pastores e líderes de várias igrejas cristãs e bíblicas, eles relataram lá como eles oravam e como eles faziam as suas orações. Eu trouxe uma em particular de como esse pastor diz que ele ora, porque ele vai nos dar tópicos que a gente vê praticamente todas as orações da Bíblia. Olha só como ele diz que ele ora. Ele fala assim: depois de se levantar pela manhã, ele costuma orar assim que possível. Lê uma passagem da Escritura, medita sobre ela, depois lê um salmo se tiver tempo. Em seguida, ele separa um momento para aquietar a mente e lembra-se tanto da presença de Deus quanto do privilégio e do poder da oração. Depois dele lembrar e de ficar quieto, lembrando, ele começava a orar, começando pela adoração, fazia um louvor a Deus, fazia ações de graças a Deus, agradecia. Depois ele passa a orar em favor da sua condição espiritual, pelos seus pecados, confissão, arrependimento e o seu crescimento. Depois, então, ele fazia a oração de petição, pelos conhecidos, pela igreja, por si mesmo, pelo mundo. No final, ele conta que termina a oração aquietando mais uma vez a mente e o coração, para certificar-se que ouvira o que Deus queria que ele aprendesse com esse tempo de meditação e oração. Basicamente, uma estrutura boa para você orar. Anote aí, uma estrutura boa para você fazer uma oração, se você precisa de tópicos para orar. Primeiro, uma evocação, onde você chama a Deus, que é uma evocação. Depois, você pode fazer a sua meditação, a meditação na Escritura. Posteriormente, você pode orar a palavra. A gente vai aprender agora, no próximo tópico, orar salmos. Posteriormente, você faz uma oração livre e contemplação. Então vamos lá, evocação, meditação, orar a palavra, oração livre e contemplação. Evocação, meditação, orar a palavra, oração livre e contemplação.
Gente, mais uma vez, eu não estou passando para vocês regras. Lembra, a primeira regra é que não há regras. Mas estou passando para vocês como homens de Deus oravam, como homens de Deus seguiam. Se você na sua oração não é uma oração orgulhosa, se é uma oração que está cheia de Deus, cheia de quebrantamento, faça o seu tipo de oração, porque orar é conversar com Deus. Mas desde o início da igreja, desde os primeiros séculos, século 1, 2, 3 e 4, da igreja cristã, onde até os evangelhos ainda não tinham sido concluídos ali no primeiro século, né? Os evangelhos eles foram concluídos mais ou menos 65 depois de Cristo, ou seja, 32 anos no máximo depois da morte de Jesus. Sempre oravam em cima de salmos. Como, pastor, orar em cima dos salmos? Eu falei para vocês que os salmos, o livro de salmos é um livro de orações. É um livro de orações. Como orar em cima de um salmo? Como abrir um salmo, ler e orar baseado neste salmo? Bom, nós vamos ver agora, Martinho Lutero, ele nos ensina 3 formas de orarmos em cima de um salmo. A primeira forma, anote a primeira oração em salmos. Aí você escreve 1. A primeira forma é oração literal. Oração literal. Você lê e faz daquela leitura uma oração. Ó, o Salmo 90 fala assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, antes que as montanhas nascessem, ou que formasse o mundo inteiro, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É só você falar isso com o espírito de oração, você simplesmente lê em forma de oração a Deus. O segundo método, eu ponho 2. Uma paráfrase. Uma paráfrase. Você lê o salmo e faz uma paráfrase para a sua própria vida. Você lê o salmo e fala assim, você lê aquele tópico e faz uma paráfrase para a sua própria vida. E o terceiro, anote o terceiro, você dá uma resposta àquele salmo. Muitos salmos, eles só falam sobre as características de Deus. Oi? Não entendi. Uma paráfrase. O que é paráfrase? Paráfrase, você lê aquilo, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vou dar mais aqui na frente. Mas você, deixa eu pegar aqui eu dei aqui uma referência, né? No Salmo 59 fala assim: livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Como é que você vai fazer uma paráfrase disso? Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Talvez você não tenha nenhum inimigo. Talvez você não tenha ninguém que esteja lhe querendo matar ou fazer algum mal para a sua família. Mas você ora, livra-me dos meus inimigos, ó Deus, você faz uma paráfrase, você lembra que os nossos inimigos são o diabo, o mundo, a nossa própria carne. E aí você pode orar falando assim: Deus, me ajuda a não cair nas tentações, ajuda a não temer o diabo, me ajuda a que o diabo não tenha poder sobre a minha família. Ou você tem um inimigo, um vizinho que quer lhe matar, um cara que está invadindo o seu terreno, não sei, e você fala assim: Senhor, resolve isso para mim. Sabe o Genilson, Deus? O Genilson está me ameaçando. Deus, resolve isso para mim. Isso é uma paráfrase. Entenderam o que é paráfrase, sim ou não? Sim. Ok. Eu vou dar mais exemplos na frente. Eu ia passar bem rápido e dar mais um exemplo. E a terceira é uma resposta àquele salmo. Então, toda vez que eu leio o salmo, eu posso responder de 3 formas. Qual que é a primeira forma? A oração literal. A segunda forma? Uma paráfrase. A terceira forma? É uma resposta, né? Uma resposta. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Vou dar um exemplo na prática para você. Abra sua Bíblia no Salmo 116. Todo mundo abrindo. Se a pessoa do seu lado não tem uma Bíblia, compartilha com ela. Hoje é na prática. Essa Bíblia aqui está na misericórdia.
Quem já abriu diz amém. Quem não abriu, misericórdia. O pessoal começa, aí fica com vergonha. Vamos ler Salmo 116, versículo 1 ao 2. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Vamos começar fazendo uma paráfrase disso daqui? Como é que poderia ser uma paráfrase? Olha o versículo. Como é que eu oraria isso numa paráfrase? Eu falaria assim, Deus, eu te amo, porque quando eu te pedi misericórdia, pedi a salvação, tu me concedeu. Senhor, tu tem feito isso muitas e muitas vezes. Eu sou pecador e eu falho, tu é misericordioso comigo. Deus, por causa da tua misericórdia, porque tu me ama, porque tu cuida de mim, tu me perdoa. Senhor, eu jamais vou deixar de depender de ti, jamais vou te abandonar, jamais vou largar esse caminho. Não há lugar nenhum, Senhor, que eu possa ir e que eu devesse ir sem você. Eu não quero ir para nenhum lugar sem ti, meu Deus. Eu vou te amar todos os dias da minha vida. Você entendeu o que é uma paráfrase? Você leu aquilo, você entendeu, e aí você coloca na sua vida, sabe? Você tinha um câncer. Senhor, tu ouviu minha súplica quando eu te fiz, Deus te curou, e tu fala assim, Senhor, eu não vou te abandonar. Deus restaurou a sua família, Senhor, por causa disso, Deus, tu me deu a salvação. Essa é uma paráfrase. Vamos ler o versículo 7? Versículo 7, vamos ler juntos. 1, 2, 3, já. Retorne o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Agora vou dar uma resposta. Vamos dar uma resposta a esse versículo, sim ou não? Então vamos lá, vamos junto. Eu falaria assim, Deus me ajuda, porque meu coração ele é quieto demais. Eu sou muito ansioso. Deus, eu sou muito ansioso, me preocupo muito com as coisas, me ajuda a descansar em Ti, me ajuda que meu coração entenda a Tua bondade, para que ele entenda que eu possa descansar, que eu possa sossegar, que eu possa ter paz. Isso é uma resposta aos Salmos, ok? Agora vamos fazer uma oração literal, mas eu nunca faço totalmente literal, eu sempre faço uma paráfrase bem pequena. Uma paráfrase bem pequenininha. Vamos ler o 17 e o 18? 1, 2, 3 e já. Oferecerei... Não, você não está lendo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. Eu falaria assim, Deus... eu vou cumprir o construindo a eternidade que eu fiz contigo, Senhor, aquele compromisso que eu fiz contigo. Eu vou cumprir aquele compromisso que eu fiz com aquela oferta. Deus, eu vou viver uma vida de acordo com o meu batismo. Vou viver uma vida de acordo com a nova vida. Vou viver uma nova vida. Senhor, eu vou aqui no 18, fala assim, na presença de todo o seu povo. Deus, eu não vou abandonar a IBNC. Deus, eu não vou abandonar a minha igreja. E é isso. É basicamente uma paráfrase que eu sempre faço. Eu sempre, né? É uma resposta. Então, geralmente eu faço uma paráfrase, eu respondo aquele salmo, eu leio aquele salmo e aplico na minha vida. Deu para entender, sim ou não? Eu quero que tenha sido prático. Como é que o senhor faz, pastor? Na prática, como é que o senhor faz? Ainda não caiu a ficha. Pastor, como é que o senhor faz que ainda não caiu a ficha? Bom, tem 3 tipos de oração que eu faço na minha semana. Eu faço a oração do Pai Nosso. Então, praticamente todos os dias, eu tiro um momento para orar o Pai Nosso, geralmente de manhã. Então, eu faço a oração do Pai Nosso ou à noite. Tem a oração livre, quando eu estou muito angustiado, eu simplesmente oro. Mas geralmente, eu também oro assim, eu sento, abro a Bíblia em algum livro de salmos, eu leio 1 ou 2 salmos, pego o salmo dos 2, o salmo que está mais falando comigo naquele dia,
Se você está angustiado, vai aparecer um salmo. Gente, tem salmo para tudo. Você está alegre, tem um salmo. Está angustiado, tem um salmo. Morreu alguém, tem um salmo. Está desempregado, tem um salmo. Tem um salmo para tudo. Aí eu pego aquele salmo, leio. Cara, e você aprende muito, tem muita coisa. O salmo nunca fez tanto sentido para mim, quando eu percebo que é uma oração. Aí eu oro naquele salmo, né? Aqui no Salmo 26, abri: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Nessa semana eu passei um perrengue lá na empresa, fiz um trabalho que o diretor não gostou. E aí eu oro assim: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a fazer um bom trabalho, tenho tentado viver com integridade, tenho tentado ter uma boa vida lá, eu tenho confiado em Ti, Senhor, eu não tenho vacilado, eu não tenho falado imoralidade no meu trabalho, eu não tenho ganho desonesto, eu não tenho enrolado na hora do serviço. Deus, me ajuda a conseguir entregar um bom trabalho lá. Eu leio, entendo e faço a minha oração baseado no Salmo. Mas geralmente eu oro no Pai Nosso, ou uma resposta da meditação, ou eu leio um ou dois salmos e respondo isso. No fim da minha oração, sempre eu tento voltar a minha mente a Deus e pensar em quem Deus é. Para finalizar a nossa série, agora eu quero fazer um check-up. Nós vamos fazer um check-up. Cada um de vocês vai sair daqui com a consulta feita. Estão comigo? Então imagine que a sua vida é um barco. Ele tem uma vela, pastor, para a luz? Não. Uma vela é um tecido grande que quando o vento bate, crianças, o vento consegue levar o barco. Então o seu barco tem o quê? Tem uma e tem dois remos. Tem uma e dois. Essa é a sua vida, a sua alma, a sua vida espiritual. Hoje eu quero fazer com você um check-up de como está a sua vida, ok? Eu vou perguntar para você e como estiver a sua vida, anote aí, check-up, 2 pontos. Você vai anotar como é que está a sua vida nesse check-up. Eu vou dar para você os sintomas e você vai ver se é assim que a sua vida está ou não. Deu para entender? Então vamos lá. A sua vida, vamos fazer um check-up de como está o seu barco, como está a sua vida espiritual. Você está velejando? O que é velejar? Velejar significa ter uma vida cristã com o vento soprando nas costas. Deus é real para o seu coração, você sente o seu amor com frequência, você vê as orações sendo respondidas. Quando você estuda a Bíblia, você descobre coisas extraordinárias, com regularidade, consegue sentir que Ele lhe fala. A meditação é uma alegria, a oração é uma alegria vir à igreja. Você percebe que as pessoas ao seu redor estão sendo influenciadas pelo Espírito por meio da sua oração. Isso é velejando. Se você está velejando na sua vida, escreva: meu barco está velejando. Ou será que você está remando? Remando. Remar significa que você ora, lê a Bíblia, a Bíblia lhe dá a impressão que quando você ora, lê, parece para você que é mais um dever do que uma alegria. Quando você vem para a igreja, quando você está remando, parece que é mais um dever do que uma alegria. Deus, com frequência, embora nem sempre, parece distante. A sensação da sua presença, do amor de Deus ali no seu momento de meditação, oração é rara. Você não vê muitas de suas orações sendo respondidas. Pode ser que esteja lutando com dúvidas acerca de Deus, está com dúvidas a respeito de si mesmo. Mas apesar de tudo isso, você rejeita a autopiedade, rejeita o orgulho, rejeita a preguiça e continua remando. Continua a ler a Bíblia, continua a orar com regularidade, frequenta todos os cultos, vai para todos os seus compromissos da igreja, serve as outras pessoas, apesar de sentir que está no deserto espiritual. Se você está fazendo isso, escreva aí: meu barco, no meu barco eu estou remando. Eu estou remando.
Então nós já falamos do velejando, já falamos remando. Pode ser que o seu barco esteja à deriva. O que é a deriva? Ficar à deriva significa experimentar as mesmas condições de quem está remando. É a mesma coisa, quem está remando e quem está à deriva. A diferença é que quem está remando continua com as disciplinas espirituais. Quem está à deriva abandonou. Quem está à deriva sente a secura espiritual, as dificuldades na vida, mas a sua reação, em vez de remar, é só se deixar levar. Fica à deriva. Você não sente vontade de se aproximar de Deus, não sente vontade de obedecer. Por causa disso você não ora nem lê. Não tem mais tanta alegria para vir à igreja, por isso falta com frequência. Cede ao egocentrismo, sente pena de si mesmo e deixa de orar, meditar e ir à igreja com frequência. Você foge das suas obrigações espirituais por qualquer coisa. Talvez a comida, o sono, um pecado, ou até mesmo um trabalho, seja pelo que for, você não continua remando. Então, se a sua vida, você se identificou com isso, escreva: eu estou à deriva. Faça aí o seu check-up. Ou por último, você está naufragando. O que é naufragando? Naufragando é com o passar com o tempo. Você ficou tanto tempo à deriva. O mar, ele vai te levando para longe das rotas de navegação. Você vai perder qualquer vontade de meditar, de ir à igreja. O seu coração se endurece. Você se entrega a pensamentos de autopiedade, pensamentos de ressentimento, de mágoa. E se algum problema ou dificuldade acontecer, é bem possível que você perca a fé e deixe de viver uma vida cristã. Talvez você esteja naufragando. Eu não sei se você percebeu nessa metáfora do barco, há coisas que nós podemos controlar. O que eu posso controlar? A minha leitura bíblica, a minha oração, a minha participação das coisas da igreja. Isso você pode controlar. Outras coisas você não pode controlar. Quando o vento de Deus sopra, quando o clima está bom, se vai ter tempestades ou não, isso nós não controlamos. Mas o que depende de nós é continuar com as disciplinas espirituais. Se você orar, obedecer a Deus, apesar dos sentimentos negativos, você nunca vai ficar à deriva e nunca vai naufragar. Mesmo que seus sentimentos não estejam batendo, mesmo que você não esteja vendo as respostas de oração, se você continuar a remar, se você continuar com as disciplinas, uma hora o vento de Deus vai soprar novamente na sua vida. As coisas vão acontecer, as pessoas vão ser transformadas, as orações vão ser respondidas. Por outro lado, se você não aplicar as disciplinas espirituais, na melhor das hipóteses, vai ficar à deriva, mas com certeza, muito tempo à deriva vai te levar a naufragar. Orar, gente, é remar. E muitas vezes é como remar no escuro. Não sei se você já foi no interior, mas quando está muito, muito escuro, você está remando e não vê para onde está indo. Mas quando você continua orando, com certeza você está vendo um progresso. Está acontecendo um progresso na sua vida. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, Deus está agindo. E vai chegar o momento que o vento de Deus vai soprar, porque todo aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que busca, encontra. Se você não está velejando na sua vida com Deus, não está sentindo a alegria e o poder de Deus, o amor real na sua vida, a única coisa que você pode fazer é continuar remando. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa série de oração. E hoje nós finalizamos com a oração na prática. Deus, essa mesma ilustração eu disse na primeira semana. E hoje, mais de um mês depois, nós nos relembramos
Pai, para aquelas pessoas que estão sentindo o teu vento soprar, estão sentindo as orações respondidas, vão orar, vão meditar, o seu coração se aquece, a alegria vem. Eu te peço, Senhor, que mantenha isso pelo máximo de tempo possível. Mas Deus, todos nós passamos por momentos de secura espiritual, de deserto, onde oramos e não sentimos. Nosso coração vai esfriando, mas que cada um, Senhor, continue remando, 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 para mesmo que quando o vento não venha, continue seguindo no teu caminho. Deus, tem aquelas pessoas que estão à deriva, não sentem vontade de orar, não sentem vontade de meditar, faltam às vezes à igreja, e por não sentirem, sei lá, Deus, tem uma autopiedade, não querem buscar. Deus, eu te peço que se convertam nesta mensagem, e se converter, Senhor, é trocar o caminho, e que possam, Deus, tomar a decisão de, mesmo não sentindo, separar um momento de oração contigo. 20 minutos, Senhor, diariamente, sentado e orar, mesmo que não sinta. Deus, também aquelas pessoas que estão naufragando, que essa mensagem, Senhor, possa ser como um bote de salva-vidas e restaurar a sua vida. Talvez esteja passando por problemas, dificuldades no casamento, mas que possam olhar para Ti e voltar a caminhar contigo para experimentar o Teu amor. Muito obrigado por essa série. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo Dia dos Pais e uma ótima semana.